Falar sobre mundo, Oriente Médio. Cresce a pressão para implementar a segunda fase do plano de cessar-fogo na faixa de Gaza. Essa nova etapa do acordo, intermediado pelos Estados Unidos, envolve o desarmamento do Hamas. E aí, gente, para desarmar o Hamas, a gente já viu que esse debate não dá ali muita amostra de que vai acontecer o avanço disso tudo. Enquanto isso, a situação humanitária segue se agravando no território, porque agora tem inundações em locais que não têm saneamento básico. Ô, Américo Martins, a gente percebe que o problema ele só vai se multiplicando, né? Porque a questão humanitária já era sabida, agora piora. Aí agora esse debate em cima do desarmamento do Hamas, que vamos combinar, qual a chance do Hamas dizer, ok, a gente concorda, estão aqui as nossas armas? Pois é, Elisa, um bom resumo seu das dificuldades que esse processo enfrenta lá no Oriente Médio para tentar chegar à consolidação da paz na faixa de Gaza. O que está acontecendo, Elisa? Esta semana nós marcamos aí 2 meses do cessar-fogo. Um cessar-fogo que vem, para surpresa de muita gente, até sendo respeitado. Aconteceram vários incidentes, aconteceram ataques israelenses, aconteceram acusações de que membros do Hamas tentaram também atacar as tropas de Israel, mas de forma geral, nos últimos 2 meses nós tivemos uma calma relativa lá na faixa de Gaza. E uma das premissas era que o Hamas tinha que entregar todos os reféns que ainda estavam vivos, como fez no começo do processo, e depois os corpos, os restos mortais de todos aqueles que infelizmente morreram na faixa de Gaza. Eles entregaram praticamente todos, falta apenas um refém. A entrega desse refém seria o marco para finalizar a primeira fase desse processo de cessar-fogo, esse processo de paz. Israel exige o retorno de todos e, portanto, precisa o Hamas devolver os restos mortais dessa pessoa que continua ainda na faixa de Gaza. Quando isso acontecer, vai ter início a segunda fase do processo, Elisa, e é muito mais complicado, porque toca exatamente nesse ponto que você levantou e deu muito destaque. O fato de que o Hamas precisa se desarmar. Isso é um dos componentes do processo. E se o Hamas se desarmar, você começa a dar prosseguimento em outros pontos que são importantes. 2 deles, a chegada de tropas de paz de outros países para estabilizar a região e também a criação, como promete o presidente Donald Trump no início do ano que vem, de um comitê internacional para administrar Gaza. O problema, Elisa, que você matou logo no começo é o seguinte: se o Hamas não entregar as armas, não tem como essas tropas de paz entrarem em Gaza. Nenhum governo vai permitir a entrada aí dos seus soldados, dos seus militares, se o Hamas continuar armado. Então a gente tem um impasse. Mas é um impasse que o presidente Donald Trump diz que vai resolver. Ele vai insistir nessa questão que o Hamas precisa se desarmar, vai criar esse comitê para administrar Gaza e vai também pedir aí que vários países da região e de outros lugares enviem soldados para a faixa de Gaza. Tudo ainda muito frágil, tudo ainda dependendo disso. Pelo lado israelense, também vai existir uma pressão, quando for criado esse governo interino, essa administração interina, para a retirada dos soldados israelenses que estão ocupando ainda uma boa parte da faixa de Gaza. Só que Israel também não está dando nenhum sinal de que quer deixar essa região, que é justamente na fronteira com Israel e depois muito próximo ali na fronteira com o Egito. Então, a situação, apesar desses 2 meses de calma relativa, continua sendo muito instável. E o que está acontecendo com as pessoas lá, Elisa? Continuam na mesma situação. Continuam vivendo em tendas, porque não há um esforço de reconstrução do território. Isso tudo depende desse segunda parte do plano de paz, do plano de cessar-fogo. E agora estão sofrendo, inclusive, veja só, com inundações, porque está chovendo muito nesse início de inverno lá na faixa de Gaza. Então a população continua, infelizmente, sendo a que acaba arcando com todo a dor, com todos os problemas de tudo isso que está acontecendo. E vamos esperar que encontrem o corpo desse refém que continua na faixa de Gaza e que o Hamas, de fato, tenha uma pressão muito grande sobre ele para que ele se desarme. Esses 2 pontos são fundamentais para o processo continuar andando. Ali terríveis, hein? As crianças em meio à inundação. Você vê a multiplicação da dor, né? Dia após dia. Enquanto essa galera de terno toma as decisões que replicam na vida dos seres humanos. Obrigada, Américo Martins.